Nós vamos dar início hoje a um estudo sobre o ser humano. Eu vou começar mostrando algumas coisas que vão dar uma ideia do roteiro que a gente vai seguir. Para isso eu vou apresentar aqui um gráficozinho. É muito simples. Está um gráfico e para isso a gente vai usar essa linha. Essa linha dá a ideia do tempo. Para o lado esquerdo é o passado, para o lado direito é o futuro. Esse símbolozinho, como um 8 deitado, significa a eternidade passada. Milhões, bilhões, trilhões de anos no passado. E esse mais significa no futuro. Então nós vamos analisar o ser humano considerando a linha do tempo para mostrar a sequência em que as coisas aconteceram. E esse estudo a gente vai considerar 3 fases, 3 períodos principais. O passado, o hoje e o fim. Passado, presente, futuro. O hoje não significa necessariamente o dia de hoje. A gente às vezes diz assim, hoje em dia. Mas, rapaz, atualmente. Então, o hoje pode ser uma semana, pode ser um mês, um ano, este século, este milênio, nesse sentido assim. Então, vamos ver 3 aspectos. Hoje, no dia de hoje, nessa aula de hoje, a gente vai se ater ao passado. No passado houve ser humano. Fazem milhares de anos que existe ser humano na Terra. Hoje também existe ser humano. E no futuro também haverá seres humanos. Nós vamos lembrar de uma coisa aqui. Essa seta aqui, antes da chapa amarela, desse quadro amarelo, tem aqui uma setinha falando de a palavra Iarro, que é a pronúncia desse nome que está aqui escrito em hebraico. Essas letras são da língua hebraica. Então, antes de o ser humano ser criado, existiu uma pessoa que criou. E essa pessoa, por isso a seta está antes da área amarela, porque a área amarela se refere ao ser humano, o período do ser humano. Então, antes de existir ser humano na Terra, já existia uma pessoa que era Iarro. Essa pessoa, aqui está o nome dela em alguns idiomas. Por exemplo, os americanos chamam essa pessoa que criou o ser humano, o Criador, chamam de God. My God, acho que você já ouviu essa expressão. Oh, my God. God é o nome que no Brasil as pessoas chamam de Deus. Então, a pessoa que criou o ser humano, nos Estados Unidos chamam a ela de God. No Brasil se chama Deus. Na Croácia chamam de Bog. Na Espanha chamam de Dios. Na Finlândia chamam de Jumala. Em francês chamam Dieu. Na Alemanha chamam Gott. Na Itália chama Dio. E assim por diante. Você pode ver que em cada língua o nome do Criador é diferente. Só que a primeira vez que foi escrito foi em hebraico e foi esse nome aqui, ó. Um tracinho, uma letrinha como um N, um tracinho maior e outra letrinha. Isso aqui em hebraico são 4 letras do hebraico arcaico. Não precisa você saber, mas eu vou dizer. Essa aqui é Yud. O nome dessa letra aqui é Re, essa segunda. A terceira se chama Vav. E essa outra chama Re, de novo, que é igual à segunda. Então, esta palavra aqui, quando ela foi escrita lá milhares de anos atrás, quando escreveram as escrituras, por exemplo, quando Moisés escreveu os mandamentos, Moisés escreveu o nome do Criador assim. Mas depois foram escrevendo, traduzindo as escrituras e os americanos deram outro nome. E assim por diante.
eu vou usar esse nome aqui, a pronúncia desse nome aqui, por quê? Porque a primeira vez que ele foi escrito, está aqui, ó, a primeira vez que ele foi escrito, foi usando a língua natural, a língua original em que escrever as escrituras. Então, o que eu quero que você agora entenda é o seguinte: se a gente respeita os americanos porque chama de God, os franceses porque chama de D, e assim por diante, também podemos respeitar a pessoa que chama de Yahoo, principalmente porque é o nome original dele, né? É o nome original. Então, por uma questão de respeito, reverência, uma forma de honrar, eu chamo o nome dele como originalmente foi escrito. Yahoo. Então, quando eu falar em Yahoo aqui, é o Criador. Então, vou usar a palavra Criador, vou usar a palavra Yahoo. Então, este é o verdadeiro nome dele. O que a gente sabe já é que essas traduções das Bíblias que fizeram, eles já fizeram alterando, mas eu vou procurar usar o nome original. Um outro fato importante também é que ele mandou escrever o nome dele assim. Ele não mandou escrever Deus, ele não mandou escrever God, ele mandou escrever dessa forma. E isso está escrito nas Escrituras, nós vamos ver isso mais adiante. Muito bem, então Yahoo é a pronúncia dessa palavrinha aí, Yahoo. Quando foi escrita a primeira vez essa palavra, eu inclusive consultei várias institutos que ensinam o hebraico, escolas de hebraico, e perguntei a ele, lá naquele tempo, considerando as regras do hebraico naquele tempo, como é que pronuncia esse nome. E eles confirmaram que o som é esse, Yahoo. Ou seja, ele mesmo, tem um detalhe aqui, que ele mesmo disse o nome dele. E em todas essas referências bíblicas, aqui, em Gênesis 28:13, em Êxodo 3, de 3 a 16, em Êxodo 6, de 2 a 3, aqui tem mais de 30, só que existem muitas outras. Eu usei os computadores para pesquisar na Bíblia algum lugar onde o próprio Criador disse o nome dele. E em muitos desses aqui ele diz, Yahoo, eu sou Yahoo, este é o meu nome. E ele disse mais uma coisa, que foi que o nome dele deve ser propagado por toda a terra. E também ele diz no livro de Êxodo, eu vou ler esse trecho que é importante, no capítulo 20, ele diz no verso 7 assim, não tomarás o nome do Criador, Yahoo, em vão, porque Yahoo não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, quem chama God está usando o nome dele em vão. Quem chama aqueles outros nomes está usando o nome dele em vão. Por quê? Porque o nome de uma pessoa não pode ser mudado. Meu nome é Albus, se eu for na França, meu nome é Albus, não pode ser outro. Nem pode ser traduzido. A gente vê, por exemplo, Trump. As pessoas não traduzem para português, é Trump. Para qualquer lugar do mundo que ele for, é Trump. Ora, se as pessoas merecem ser respeitadas mantendo o nome dela, muito mais o Criador, que é aquele que nos fez e assim por diante, né? Então, esses trechos das Escrituras aqui, esse material todo eu vou passar para você, e você pode conferir aí nas Bíblias e estudar à vontade. Eu estou só lembrando aqui que ele mesmo disse que o nome dele é Yahoo. Ele mesmo disse isso aí. E eu li aqui e ele disse que é indesculpável. Olha só, não tomarás o nome de Yahoo, o teu Criador, em vão. Por quê? O teu Criador não terá por inocente aquele que tomar o nome dele em vão. Ou seja, trocar o nome e usar o nome em vão de um modo geral, usa-se uma palavra que chama profanar o nome. Profanar o nome. O meu nome é Albus. Existe um registro. Eu tenho um registro onde diz que meu nome é Albus.
E o Criador também deixou registrado aqui qual é o nome dele. O nome certo, o nome único. Não existe o errado, só tem um, que é o nome dele. Muito bem. Por que eu estou falando isso? Para que daqui para frente, eu falando de Iarro, você sabe de quem é que eu estou falando. Aqui eu quero falar um pouco sobre ele, quem ele é. As Escrituras diz que ele é amor. 1 de João está escrito aqui embaixo, olha, 1 de João, capítulo 4, no verso 8. Aquele que não ama não conhece a Iarro, porque Iarro é amor. Eu botei a pronúncia aqui, Iarro, e botei entre parênteses para lembrar que esse aqui é o nome original dele escrito em hebraico. Então, ele é amor. Olha aqui, olha. Ele é amor. Bom, quando a gente diz assim, fulano tem amor, está dizendo uma coisa. Que a pessoa tem amor. Mas quando diz fulano é amor, está falando outra coisa diferente. Então, ele não só tem amor, mas ele é amor. O Criador é um ser espiritual e a essência dele é amor. Né? É amor. Às vezes nós sentimos assim, digamos assim, um perfume. A gente diz, rapaz, essa pessoa tem perfume, essa pessoa está com perfume. Agora, outra coisa é dizer, essa pessoa é perfume. Essa pessoa é perfume. É diferente. Então, ele é amor. Aqui também tem outro trecho nas Escrituras que diz que ele é amor. 1 de João 4,16. E diz assim, olha, e nós conhecemos e cremos no amor que Iarro nos tem. Iarro é amor. Mais uma vez aqui, Iarro é amor. E quem está em amor está em Iarro, e Iarro nele. Ou seja, ele é a fonte de amor. Iarro é a fonte de amor. Aqui agora nós vamos dar um passo lembrando o seguinte. Existe uma característica do amor, é que o amor, ele deseja se multiplicar. É natural o amor se multiplicar. Então, essa pessoa chamada Iarro, que é o Criador, um dia decidiu se multiplicar, ou seja, fazer existir mais gente para ele amar, para que o exercício do amor acontecesse entre pessoas e não somente ele, já que na antiguidade só ele existia e não existia mais ninguém. Então, o que acontece? Nesse número 2, passou a existir outra pessoa que o nome dele é Yahushua. Aqui, ó, Yahushua. Essa pessoa aqui foi criada por Iarro. E a palavra diz que ele criou essa pessoa para ter com ela um relacionamento de amor. E essa pessoa que ele criou veio aqui um dia, milhares ou milhões de anos depois, em carne, e deram aqui a ela o nome de Jesus. Mas o nome original dele é Yahushua. Pela mesma razão, porque foi escrito em hebraico e assim por diante. Né? Então, porque o pai criou um filho? Então, Iarro é o pai, Yahushua é o filho. Por que o pai criou um filho? Porque ele é amor e desejou se exercitar em amor, gerando um filho. É bom lembrar que esse filho não nasceu de uma mãe. O pai criou esse filho com o poder que ele tem. Ele tem vida em si mesmo. E esse filho, o nome dele é Yahushua. Em hebraico, é o som hebraico dessa palavra, é Yahushua. A quem muitos chamam Jesus. E eu procurei saber, nos outros idiomas, existem mais de 2.000 línguas em todo o mundo, eu consegui descobrir 1.500 nomes diferentes que dão a Jesus. No Brasil é um, na Alemanha é outro, no Japão é outro, e assim por diante. Mas o nome original dele é Yahushua. Muito bem. Então observa uma coisa. Eu quero que você aqui comece a entender.
existe alguém, Iarro, o pai, que decidiu criar um filho. E foram essas duas pessoas quem deram origem ao ser humano. Então, foi a pessoa que no Brasil chamam de Deus, junto com a pessoa que chamam de Jesus, existia na eternidade passada, antes que houvesse mundo, antes do planeta Terra ser criado, ele já existia em espírito. Somente milhares de anos depois foi que ele veio aqui em carne, ele encarnou, vamos dizer assim, mas ele já existia como filho do Criador muitos anos atrás. E foram eles, essas duas pessoas, que criaram o ser humano. Eu queria aqui que você começasse a entender, se a gente analisar qual foi a razão que fez o Iarro criar Yahushua, foi a mesma razão que fez Iarro e Yahushua criar o ser humano. Foi para quê? Para o ser humano viver na terra exercitando o amor e fazer o amor se multiplicar na terra. De que forma? Um homem ama uma mulher, esse casal, por amor, com amor e em amor, gera filho, educa esse filho para amar. Esse filho, quando crescer, ou filha, vai aprender a entender a missão dele, que é fazer o amor se multiplicar. Então vai procurar um cônjuge, vai encontrar um cônjuge, vai casar e assim vai se multiplicar. Então, qual foi a intenção, o propósito original para Iarro, junto com Yahushua, criar o ser humano? Foi fazer o amor se multiplicar na terra. E nós vamos ver mais adiante que o lugar onde o amor deve se exercitar é na família, originalmente, porque é onde o bebezinho nasce. O bebezinho nasce num lar onde tem um marido, uma mulher, um pai, uma mãe, né? E ali ele foi feito. E para que então, qual é o principal ensino que um pai e uma mãe deve dar a seu filho, a uma criança? É a palavra. Para quê? Para ela aprender a amar, exercitar esse amor e fazer esse amor se multiplicar. Então, para que o ser humano foi criado? Para fazer o amor se multiplicar na terra. Esse é o propósito principal. Nós vamos ver que tem outras missões, outras tarefas que o Criador deu ao ser humano, mas a primeira é essa, é fazer o amor se multiplicar. E aqui eu quero lembrar uma coisa importante. Como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter vida em si mesmo. Ou seja, note aqui que eu lembrei que Iarro, ele já existe desde a eternidade e sempre existiu. E aqui está a prova bíblica, em João, Evangelho de João, capítulo 5, no verso 26. Está dizendo que ele tem vida, olha, tem vida em si mesmo. O que isso significa? Que ninguém deu a vida ao Criador, a Iarro. Não existe ninguém que diga, não, você existe porque eu te fiz, porque eu fiz muitas coisas para você nascer. Não, ele sempre existiu. Se você pensar, quer dizer que há 1000 anos atrás ele já existia? Já. E há milhões de anos? Já existia. E há trilhões de anos? Já existia. Então ele sempre existiu. Já o filho dele, não. O filho dele, existiu um tempo em que ele não existia, mas o pai depois, Iarro, criou esse filho. Né? E nós vamos avançando. Hoje, nessa aula, a gente vai entender até como foi que chegou à criação do ser humano. Muito bem, então estamos estudando o passado do ser humano. E no passado, aí agora a faixa amarela, olha, ela respeita que antes do ser humano existir, antes da faixa amarela existir, já existia um pai e já existia um filho. E esse pai já se relacionava
com esse filho em amor. Daí a gente já pode deduzir que a família foi feita para dar certo. A família foi feita para, nela, o amor se multiplicar. Muito bem. Vamos então trabalhar mais essa área onde estava o quadro amarelo. Vamos trabalhar aqui, porque aqui tem muita coisa para a gente ver. Aqui estão as provas bíblicas, né? Se você em casa pegar essas referências bíblicas, nós já lemos essa primeira sobre Iarro, que ele tem vida em si mesmo. Eu vou ler duas sobre Yahushua, a criação, a geração de Yahushua. Uma é em Salmo, eu vou aqui no livro de Salmo, no capítulo 2, Salmo 2, no verso 7. Está escrito assim: proclamarei o decreto de Iarro. Ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Olha só, hoje te gerei. Salmo foi escrito no Antigo Testamento. E no Antigo Testamento já estava escrito que o pai gerou esse filho Yahushua. Agora nós vamos no Novo Testamento, no livro de Hebreus, na Epístola aos Hebreus. Por isso é importante estar com a Bíblia, porque a gente vai conferindo na própria Bíblia. Em Hebreus, no capítulo 1 e no verso 5, está dito assim: pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez: eu lhe serei pai e ele me será filho. Então, existe um relacionamento entre Iarro e Yahushua, que é o relacionamento de pai e filho. Quando o Salvador veio aqui, ele é a pessoa que veio salvar o mundo. Quando ele esteve aqui, ele disse: meu pai me enviou para salvar. Então ele sempre tratou o pai, sempre tratou Yahushua como Iarro, como sendo o pai dele, né? E isso desde a eternidade passada. Também em Hebreus, no capítulo 5 e no verso 5, ele diz assim: assim também o Salvador a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Então aqui tem várias provas na Bíblia, nas Escrituras, de que Iarro gerou Yahushua. Lembrando, ele gerou Yahushua de si mesmo. De si mesmo ele gerou esse filho. Não teve uma mãe, porque ele é todo poderoso, ele é aquele que pode fazer o impossível acontecer. Iarro pode trazer à existência, fazer existir as coisas que não existem, e ele pode criar tudo do nada. Ele, inclusive, fez tudo, criou o mundo, e tudo que nele existe somente com a palavra dele. Com a palavra ele disse: haja luz. Aí se formaram os astros, né? Haja isso, e foi se formando. Então foi com a palavra, o poder da palavra, por isso a gente tem que estudar a palavra, é o poder da palavra que ele utilizou para criar todas as coisas. Muito bem, quem é esse filho? Aí está escrito: Yahushua é o esplendor e a glória de Iarro. Está escrito em Hebreus 1:3. Ele é, isso é importante, olha aqui, ele é a expressão exata de Iarro. A gente vê, por exemplo, às vezes, vê um filho, mas rapaz, aquele menino é a cara do pai, é a cara, é o jeito, pronto. Então, Yahushua é a expressão exata do seu pai. Ele é o princípio da criação. O que quer dizer isso aqui? Princípio é começo. Então, antes de qualquer coisa ser criada, o planeta, os astros, as florestas, antes de qualquer coisa ser criada, quem foi criado primeiro foi ele. Então, por isso chama o princípio da criação. E ele é o primogênito da criação, por quê? Porque Iarro,
através dele, decidiu criar outros filhos no planeta Terra. Então, primogênito quer dizer o primeiro. Então, o filho mais velho é primogênito. Quando só tem um filho, chama unigênito. Então, o filho mais velho chama primogênito. Então, ele é o primogênito de todos os filhos do Criador. Muito bem. Eu não vou entrar em muito detalhe em Yahushua, porque nós teremos tempo mais adiante, lá na sexta aula, teremos tempo para falar bastante dele. Hoje, agora, a gente só precisa entender que Yahu criou um filho que é exatamente como ele. Tal pai, tal filho. Aí eles dois depois se juntaram e fizeram o mundo. A prova bíblica está aí. Eu vou ler João, capítulo 17 de João 17, no verso 5. Isso aqui é o próprio filho. Aí é quando ele veio aqui, quando Yahushua veio aqui à terra, ele disse isso aqui. Olha como é tremendo. No verso 5, João 17. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Olha lá, antes que houvesse mundo. Note, ele, na sequência aqui, primeiro o Criador, depois passou a existir Yahushua e depois passou a existir o mundo. O que é o mundo aqui? O planeta, os astros, o universo. O universo. Então, antes do universo ser criado, ele está dizendo aqui, com a glória que eu tive contigo antes que houvesse mundo. Quer dizer, eles já se relacionavam em amor. Relacionamento glorioso é um relacionamento de amor. Então, aqui está a prova. O próprio Yahushua, o Salvador, dizendo que já existia antes que houvesse mundo. Isso é muito importante. Muito bem. Aí, eles dois criaram os planetas e depois criaram as aves. É por isso que era bom você estar com a Bíblia para conferir comigo agora em Gênesis, no capítulo 1. Eu vou ler aqui o capítulo 1 de Gênesis, onde ele cria as aves, tá? As aves. Aí ele diz assim, ó, Gênesis capítulo 1, no verso 20. Está escrito aí. Disse também Yahu, povoem-se as águas de enxames e seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Olha aí. Então ele criou as aves. Aí no 21 ele diz, criou, pois, Yahu, os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoem as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Yahu que isso era bom. Então, nota, ele criou as aves, depois criou os peixes. Os animais marinhos quer dizer peixe. Eu quero chamar a atenção aqui para uma coisa importante, que é a seguinte. Ele diz assim, ó, segundo a sua espécie. Ele criou as aves segundo a sua espécie. Criou os peixes segundo a sua espécie. Segundo a sua espécie significa, nesse sentido aqui, significa o seguinte, que um passarinho não pode dar peixe, não pode produzir. Assim como um peixe não pode, um tubarão não pode gerar um carcará, não pode gerar um urubu, não pode gerar um pombo. Por quê? A espécie peixe é diferente da espécie ave. Portanto, o Criador, note que ele foi criando as coisas de acordo com a sua espécie. E depois ele criou os animais. No verso 24 ele também diz, disse também Yahu, produz a terra os seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Yahu os animais selváticos, segundo a sua espécie,
e os animais domésticos segundo a sua espécie, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. Então ele repete a espécie. A espécie é o quê? É a raça, né? É o tipo, as características que são peculiares. E ele deixa claro aqui que os animais selvagens ou selváticos são diferentes dos animais domésticos, né? Por exemplo, uma galinha é um animal doméstico. Um leão é um animal selvático. É cada um conforme a sua espécie. Galinha é animal? É. Mas o leão também é um animal? É. Mas uma galinha não pode gerar um leão. Por quê? Porque são espécies diferentes. Assim como um boi não pode gerar um peru, né? Então, é muito importante essa ideia, esse ensinamento sobre a sua espécie. Então, note que aí agora, ele, depois de criar o planeta, que é o mundo, as aves e os animais, aí ele cria o ser humano. E a criação do ser humano, note que acontece depois que ele criou animais para o ser humano possuir, peixes para o ser humano possuir e usar e se servir, aves para o ser humano se servir, e o mundo, quer dizer, o planeta, os mares, as montanhas, as florestas, para o ser humano possuir. Então, note como é grande o amor do Criador pelo ser humano. Ele foi preparando tudo para o ser humano. Para quê? Para o ser humano viver bem. E agora, por que ele tem esse apego tão grande ao ser humano? Porque o ser humano é tão importante para ele. Se a gente comparar com um animal, com um boi, com a vaca, todos são importantes, mas como ser humano, nenhum ser da face da terra é importante, é amado por Iarro como o ser humano é. Em Gênesis 1:26 ele diz assim, olha, ainda na criação, né? Então, aqui você lê o capítulo 1 todo de Gênesis, eu só li a partir do 21, mas antes dele criar as aves, ele criou a luz, criou os astros, criou os mares, fez a superfície da terra. No quinto dia, criou as aves e no sexto dia, criou os animais, o ser humano. Isso você pode ver no capítulo 1 do livro de Gênesis. E aqui eu quero também lembrar uma coisa. Em 1:26, que está indicado aí na seta do ser humano, que diz assim: também disse o Criador: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu vou parar aqui numa parte do versículo para a gente entender essa parte aí. Olha, ele disse, o Criador disse, façamos. Quando ele diz façamos, ele não está dizendo eu vou fazer. Portanto, ele está falando para outra pessoa, façamos. Se eu vou fazer uma coisa, eu digo eu vou fazer. Mas se eu vou fazer com alguém, eu já não digo eu vou fazer, eu digo a gente vai fazer. Nós vamos fazer. Então, façamos está se referindo a mais de uma pessoa. E pelo que a gente viu, já fica muito claro que é quem? O pai falando para o filho. Dizendo, meu filho, vamos fazer o ser humano? Agora, meu filho, vamos fazer de um jeito. Sabe como, meu filho? Nós vamos fazer do jeito da gente, como a gente é. Puro, santo, perfeito, bonito, rico, poderoso. Vamos fazer um ser humano como a gente? Né? Então é isso que ele está dizendo no verso 26. E ainda no verso 26 ele diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha só, a nossa semelhança. Nossa de quem? Do Criador e do seu Filho. E qual é a semelhança? Como é que eles vivem? Eles vivem se relacionando em amor. Né? A essência do relacionamento deles é amor. O filho é submisso ao pai, faz o que o pai manda. O filho se submete ao pai. O filho, ele até chegou a dizer aqui, quando estava aqui na terra, ele chegou a dizer, a minha comida consiste em fazer a vontade do meu pai. Ou seja, ele se alimenta de fazer a vontade do pai.
E quando o ser humano foi criado, a gente vai ver que o ser humano original foi criado com essa característica. O filho fazer tudo para fazer a vontade do pai. Infelizmente, o mundo ensinou errado as pessoas, a ciência ensinou errado as religiões, os governos, enfim, a mídia, os atores que educam os seres humanos na face da Terra ensinaram errado, a ponto de que a gente não vê os filhos honrando seus pais, amando seus pais, como o pai determinou. Então, o pai determinou que o ser humano seja a imagem. Essa palavra imagem quer dizer o seguinte: se você pega a sua carteira de identidade, você vai na Xerox e manda fazer ali uma cópia. Ele faz. Aquilo é o quê? É uma imagem do original. Se eu bato uma foto no meu celular ou noutra máquina, eu tenho uma imagem. A imagem de quê? Do original. Então, o ser humano é uma imagem do original. Quem é o original? É Iarro, o pai, e o filho. São iguais. E a palavra semelhante significa o quê? Semelhante quer dizer não é exatamente igual, é parecido. Então, qual é a semelhança que existe entre o pai e o filho e o ser humano? É que o pai é espírito e o ser humano também é espírito. O filho, Yahushua, é espírito. O ser humano também é espírito. Então, a imagem conforme a semelhança é nesse sentido. Então, aqui nós vimos um panorama, uma trajetória, uma história de como o ser humano foi feito. Nós ainda estamos bem no começo, mas já dá para ver que Iarro criou o ser humano, primeiro, para encher a terra de amor, fazer pessoas amarem umas às outras. Segundo, dominar e governar os peixes do mar. Então, o planeta Terra não foi criado para ser destruído como vive aí hoje as pessoas com exploração predatória, destruindo o planeta, destruindo os rios, as matas, destruindo tudo. Não, foi feito para usar, claro, é preciso usar a natureza, mas também preservar para que ela exista em harmonia. Existe um estudo estudando um assunto chamado sustentabilidade do planeta. É fazer com que o planeta fique equilibrado, né? Não seja destruído. Então, se pegar o conhecimento que ele tem, é considerado muito fraco com o conhecimento que Iarro e Yahushua deram ao primeiro ser humano criado na Terra. Aquele primeiro ser humano já sabia preservar o planeta, já sabia o que era família, já sabia todas essas coisas. Só que no verso 26 é apenas plano. No verso 27 diz, criou, pois, Iarro ao homem, a sua imagem e a sua semelhança. E no verso 28 aí diz, Iarro os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que rasteja pela terra. Então, nota uma coisa importante aqui. Qual é a semelhança que existe entre o ser humano? Qual é a semelhança que existe entre o ser humano e o Criador? É que o ser humano tem domínio, tem poder para governar tudo. E aqui ele deu também ao ser humano o poder para governar o planeta Terra. Isso é fundamental. Então, recordando, Iarro sempre existiu, criou Yahushua, criou as aves, os peixes, os animais, e depois criou o ser humano. E aí nós estamos estudando o passado do ser humano. Grande lição que temos hoje. Antes do ser humano existir, já existiam duas pessoas. O pai, que é o Criador, Iarro, e o seu filho, Yahushua. Segunda lição. Para que o ser humano foi criado? Para fazer o amor se multiplicar na Terra. Também para governar o planeta Terra.
Eu quero lembrar aqui uma coisa que é importante. Já dá para ver que essas duas pessoas que são perfeitas só podia criar um ser humano perfeito. Então, o ser humano foi originalmente perfeito. O que acontece? Depois de um certo tempo, ele se tornou imperfeito. Passou algum tempo perfeito, Adão, no caso, Adão, passou algum tempo perfeito, mas depois Adão errou e se tornou imperfeito. Mas o amor de Yahweh e de Yahushua pelo ser humano é tão grande que decidiu vir aqui à Terra e fazer alguma coisa para o ser humano voltar a ser perfeito, voltar à perfeição original que tinha antes. Numas religiões, eles chamam isso de novo nascimento. Noutras chamam de se converter. Noutras chamam de outros nomes. Mas o fato é que o Pai mandou o Filho aqui para que nós aprendamos como podemos fazer para a gente se aperfeiçoando até um dia chegar no ponto em que Ele quer. Então, esse é o propósito desse curso, é nos mostrar que existe um plano eterno de Yahweh, o Criador, e de Yahushua, o Salvador, para que nos tornemos perfeitos e que possamos voltar para viver com Ele no céu por toda a eternidade, né? Por toda a eternidade. Então, esta é a mensagem que eu tinha para este momento. Conseguimos concluir, tudo que eu falei aqui é o que está nas Escrituras.